campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, hoje capítulo 171, que tem como título Testemunho. No subtítulo, uma frase que está lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, em que diz: Pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Então nós vamos ao comentário de Emmanuel sobre esse versículo e esse capítulo. Diz-nos assim Emmanuel: muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com o egoísmo. Não mais se rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer, mais que os outros, angustiosas provas. Mas, na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a boa nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos, em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus, ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Quantas reflexões importantes nós podemos tirar desse texto, né, meus irmãos? Porque isso acontece conosco. Nós, muitas vezes, nos sentimos com tantas aflições, com tantos aprendizados, de certa forma pressionados por nós mesmos, diante daquilo que o Cristo nos mostra, naquilo que o Cristo nos exemplifica. O padrão do Cristo é inatingível por nós ainda, principalmente por nós que temos tantos caminhos tortuosos no passado, nós que ainda estamos trilhando tantos aprendizados nesse plano terreno, que nos comprometemos nessa reencarnação em mudarmos os nossos pensamentos, em mudarmos as nossas atitudes, em nos colocarmos à disposição agora de uma vida em que vai nos trazer um futuro diferente. Nós sabemos que hoje o nosso presente, meus irmãos,
reage ao nosso passado. Ele nos mostra quem nós somos de verdade. Diante dos aprendizados que nós temos, diante dos conflitos que nós temos, diante dos desafios que se apresentam nos nossos dias, nós identificamos o nosso passado. Quando estamos aprendendo, quando estamos colocando em prática o aprendizado da doutrina espírita, quando nos colocamos à disposição da espiritualidade e modificarmos o nosso padrão vibratório, nós reconhecemos que ainda temos imensas dificuldades dentro dos nossos espíritos, que ainda precisamos muito da assistência desses queridos irmãos, que ainda não conseguimos seguir firmes sozinhos na estrada da redenção e da mudança, que nós ainda precisamos conhecer muito sobre essa doutrina, que nós precisamos estudar muito, nos dedicarmos muito, meus irmãos. Porque, como nos diz Emmanuel também, não adianta nós nos proclamarmos cristãos, não adianta nós nos anunciarmos espíritas, se nós não colocarmos em prática, se nós não exercitarmos esse trabalho, se nós não colocarmos nos nossos dias a fraternidade, o que o Cristo nos ensinou, se nós não colocarmos em prática o olhar fraterno com esses irmãos que convivem conosco. E tudo isso nos dá trabalho. Porque o nosso espírito ainda padece, meus irmãos, dos melhores sentimentos, padece das melhores vibrações. Por isso a importância de nós estarmos conectados com o Cristo. Por isso a importância de nós estarmos sempre ligados através da prece com o nosso Pai. Nos sentirmos envolvidos por esses bons espíritos que nos assessoram, que vibram por nós, que torcem pelas nossas vitórias e que se preocupam quando nós ainda nos equivocamos. E os nossos equívocos fazem parte da nossa caminhada. É natural que nós ainda tenhamos escolhas equivocadas, que nós ainda sigamos por caminhos que não são os caminhos do Cristo. Porém, despertados pela Boa Nova, despertados pela doutrina espírita, reconhecendo que o Consolador conforta os nossos corações, meus irmãos, nós sabemos o caminho que nós temos que percorrer. E é através do nosso livre-arbítrio, através dessa vontade incessante da melhora, que nós estaremos sempre firmes na direção do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, fiquem em paz, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site